A paz do Senhor Jesus, bom dia, tudo bem? Pastor Daniel Medina aqui de novo. Eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. Nós, na devocional desse dia, iremos falar sobre estar firmado na rocha. Mas antes de nós entrarmos no vídeo de hoje, eu gostaria de te pedir: se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, para sempre que sair um vídeo novo, você for informado pela plataforma. Peço também que você deixe o seu like, isso é muito importante, e que você possa compartilhar os nossos vídeos com alguém, tá bom? O texto de hoje está localizado no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, no capítulo de número 7, e o versículo é o de número 24. Na verdade, hoje iremos examinar 4 versículos deste texto, para que nós possamos, assim, então, falarmos sobre 4 verdades dentro deste texto. Leamos o texto para que nós possamos compreender. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Dentro desses 4 versículos, iremos extrair 4 verdades sobre esse texto. A primeira verdade está localizada no versículo número 24, foi o primeiro versículo que nós lemos. Jesus está falando: todo aquele que ouve as minhas palavras, e não só ouvem, mas que também colocam as minhas palavras em práticas, ou seja, aplicam na sua própria vida aquilo que ouviram e estão aprendendo de mim, serão comparados a pessoas prudentes, a homem prudente. Jesus usa essa figura de 2 homens e 2 casas para expressar a realidade da nossa vida. E ele diz: se você escutar, se você pôr em prática na sua vida, eu irei fazer de você um homem prudente. Você será comparado a um homem prudente. E o homem prudente, segundo o texto, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Ele teve o trabalho de pôr em prática a palavra e entendeu que precisava edificar a sua vida sobre a rocha, sobre Jesus, sobre Cristo. E o texto conclui dizendo que essa casa edificada sobre a rocha enfrenta dificuldades. É a segunda verdade. Essa casa edificada sobre a rocha, esse homem edificado sobre a rocha, essa mulher, esse jovem, esta criança, esse ancião, essa anciã edificada sobre a rocha, enfrenta dificuldades. Sim, o texto diz 3 tipos de dificuldades diferentes. A primeira, dentro da segunda verdade, desce as chuvas, ou seja, veio do alto. Isso significa que a casa, o homem edificado sobre a rocha, ele passou por provações. Sim, ele foi provado, mas não desistiu, não jogou a toalha, não abandonou. Ele resistiu, passou pela provação e foi aprovado. Chuva significa aqui provação. A segunda verdade que essa casa edificada sobre a rocha vai enfrentar é os rios.
Os rios transbordaram e vieram contra essa casa, mas ela estava edificada sobre a rocha. Rios aqui fala sobre decepção, fala sobre traições, fala sobre essas dificuldades que o ser humano passa ao conviver e viver nesta terra. Porém, por ela estar edificada sobre a rocha, a decepção não parou, a traição não parou, a calúnia não parou, porque quem de fato está edificado sobre a rocha não para por causa das decepções, não para por causa das traições. Terceira verdade que esta casa, que este homem edificado sobre a rocha vai enfrentar: vento. A Bíblia diz que o vento veio contra ela, ou seja, vento aqui fala sobre tentação, fala sobre levantes do nosso adversário, ou seja, mesmo assim, a casa edificada sobre a rocha, o homem edificado sobre a rocha, prudente, não sucumbiu, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E quem é esta rocha? A Bíblia diz em Salmos 118, verso 22, a rocha que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal. 18, verso 22, a rocha que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular e ela representa Jesus. Jesus é a rocha na qual nós estamos firmados sobre ele. Terceira verdade, mas antes de nós entrarmos na terceira verdade, você já sabe, talvez você está tão preso a estas verdades, a esta transmissão desta palavra, que você pode ter esquecido de se inscrever no canal, talvez você se esqueceu de dar o seu like, de compartilhar e, importante, de apertar no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações, os nossos vídeos. Então eu te peço, tá? Ativa o sininho, compartilha, comenta e se inscreva no canal. Terceira verdade sobre este texto sagrado. A Bíblia diz, Jesus disse que todo aquele que ouve a sua palavra e não as pratica, está lá no versículo 26, será comparado a um homem insensato. Por quê? Porque ele ouve a palavra, ouve o ensinamento, mas não se preocupa em colocar em prática na sua vida, não se preocupa em aplicar na sua vida os ensinamentos e a palavra que recebe por meio de Cristo, ou seja, ele não tem a mínima preocupação de edificar a sua vida sobre a rocha. Ele ouve, recebe a palavra, mas descarta a palavra. Ou seja, ele não tem a preocupação de edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu relacionamento sobre a rocha. Ao contrário, a Bíblia diz que ele edificou a sua casa sobre a areia. E aqui está um grande perigo, porque edificando a casa sobre a areia, esta casa não tem resistência, esta casa não tem fundação. Esta é a preocupação de Jesus ao contar esta parábola. Ele está dizendo: se a tua vida não estiver edificada em mim, a tua vida não tem alicerce, a tua vida não tem fundação, você não tem resistência. Perceba isso dentro do texto, que no versículo 27, a Bíblia diz que este mesmo homem que ouviu a palavra
e não colocou em prática e edificou a sua casa sobre areia, vai passar pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas, pelas mesmas tentações que o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Porém, o seu final não foi igual, foi diferente. Perceba, ele enfrentou a chuva, ou seja, no meio da provação ele desistiu, ele jogou a toalha, ele parou no meio do caminho. Sim, a Bíblia diz que quando os rios vieram contra esta casa, ele caiu, ele sucumbiu, ele não aguentou. Quando as decepções chegaram, quando as traições chegaram, aquela casa caiu, aquela casa não teve resistência contra as traições e contra as decepções. Terceira verdade deste homem, que não edificou a sua casa sobre a rocha. Quando o vento veio, quando veio a tentação, quando veio os levantes do seu adversário, ele não resistiu, sucumbiu. E a Bíblia é enfática em dizer que aquela casa caiu e grande foi a sua ruína. Lição sobre esse texto para a nossa vida: não podemos ser somente ouvintes da palavra, temos que também ser praticantes da palavra, aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida diariamente, para que nós estejamos edificados sobre a rocha, para que nós estejamos edificados sobre Cristo. Assim, nem a chuva, nem os rios e nem os ventos nos farão sucumbir, nos farão parar, nos farão cair. Então, edifique a sua vida sobre Cristo, edifique a sua vida sobre a rocha. Guarde essa palavra no teu coração. Se preocupe para que a sua vida todos os dias esteja edificada sobre a rocha. Fica com essa palavra no teu coração. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E mais uma vez, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta e compartilha com alguém. Um grande abraço, que Deus te abençoe.